Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essa é mais uma entrevista do século. Estamos aqui diretamente do estúdio 42B, no centro de Vitória. Lembrando que essa e outras entrevistas você pode encontrar no canal do Século Diário no YouTube e também nas plataformas de áudio. Siga a gente por lá, procure por Século Diário, curta, compartilhe e comente. E no Instagram também estamos no @tvséculo. Dada essa informação, vamos trazer o tema de hoje, que são os impactos socioambientais do monocultivo de eucalipto. Como convidados temos aqui Daniela Meireles, que é integrante da organização FASE, no Espírito Santo, a Luciana Faustino, da comunidade de Angelim 2, e o Ed Carlos da Silva, mais conhecido como Preto, da Direção Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, na Bahia, extremo sul na Bahia, aqui pertinho do Espírito Santo. E o Estado do Espírito Santo, junto com o extremo sul da Bahia, foram sedes no fim do mês de maio de um encontro internacional sobre a questão dos eucaliptos transgênicos. Isso não é à toa, porque o Espírito Santo é um local de grande extensão do monocultivo de eucalipto para fins industriais e também fruto de processos de resistência ao longo das últimas décadas. Então vou abrir aqui chamando a Daniela para comentar um pouco, de como é que se dá esse processo de implementação, quando e como, do eucalipto, do plantio de eucalipto, que é uma árvore exógena, não é nativa daqui, e quais são esses impactos, em linhas gerais, sociais e ambientais que são gerados. Bem, prazer estar aqui. E a situação dos monocultivos de eucalipto no Espírito Santo, com a aracrucelulose, começa no final da década de 60, no período da ditadura militar, justamente, Esse chega como um projeto de governo, desde então até hoje, trata-se de um projeto de governo, mas na época, com toda a força ditatorial militar, eles chegam ocupando principalmente território das terras indígenas, no município de Aracruz, e ali se instalam com a sua fábrica, justamente no lugar onde tinha a maior aldeia indígena tupiniquim, a aldeia dos macacos. E então ali eles começam devastando, a Mata Atlântica, a rica Mata Atlântica dessa região, e expulsando as famílias, uma tragédia histórica, cultural tremenda, trazendo muitos trabalhadores de fora, ocupando uma vila de pescadores em Barra do Riacho, trabalhadores que vêm homens, gerando toda uma violência em relação às mulheres da região, acabando com a possibilidade dos pescadores artesanais ali de Barra do Riacho também se manterem enquanto modo de vida tradicional ali. E logo depois eles partem para o território mais ao norte do Espírito Santo, ali onde estão até hoje resistindo as comunidades quilombolas, que até hoje não têm seus territórios titulados, mas eles vêm com essa força, de cooptação de lideranças. Então, tinha um quilombola muito conhecido ali da região, que ele tinha um comércio em São Mateus, cujo nome era Pelé, então, certamente muito popular, na região. Essa pessoa, foi cooptada para, junto com o tenente Merson, convencer algumas famílias, que viviam ali naquela região. Eram mais de 15 mil famílias, estima-se que moravam entre São Mateus e Conceição da Barra, no território quilombola, e eles vinham convencer, assim, com a sua força, persuasiva, militar, a que essas famílias saíssem de lá, porque, afinal de contas, chegaria um grande projeto que traria progresso, que traria emprego, que traria desenvolvimento para a região. Essa papagaiada que se diz até hoje, e que a gente vê que trouxe nada disso, o que trouxe foi uma expropriação dessas famílias, do seu território,
uma devastação da Mata Atlântica, uma contaminação enorme dos territórios, né, com a utilização massiva de agrotóxicos, uma crise hídrica, né, profunda, né, e toda essa desestruturação desse tecido social, né, ambiental e cultural daqueles povos que habitavam, né, essa região e que tinham direito, né, a essas terras, esse território, né, e que lutam até hoje para isso. Então, bem, passada esse momento, né, de chegada, né, e essa primeira devastação, e isso, estou falando, né, do final da década de 60, mas esse projeto se mantém, né, até hoje. Muda a empresa, né, depois 2009 mudou para Fibria, hoje já é Suzano, mas é o mesmo projeto, né, a mesma violência, a mesma força destruidora, né, e exclusora que substitui, né, uma riqueza da Mata Atlântica, riqueza hídrica, riqueza cultural dos povos, né, para um monocultivo que serve para abastecer o mercado externo, né, de celulose, um mercado de papel, inclusive, na sua grande maioria, papel, toalhas, papéis descartáveis, enfim, né, sem usos, enfim, Na verdade, né, a produção aqui é sobretudo da celulose, né? Da pasta que depois vai ser, quer dizer, aqui no Espírito Santo não se transforma ainda em papel. No caso, recentemente, sendo a Suzano, né? A Suzano tem fábrica de papel em São Paulo, enfim, que serve para outros usos, e também agora uma fábrica no Cachoeiro de Itapemirim, né? Que produz papel higiênico, né? Então, agora eles, com essa nova fábrica em Cachoeiro, eles estão produzindo também, mas majoritariamente nas suas 3 fábricas que eles têm concentradas em Aracruz, polpa de celulose para exportação, né? E logo na frente das suas fábricas tem o porto, né? Que é estrategicamente localizado. Portocel, né? O Portocel, que já dali já vai diretamente para a Europa, Estados Unidos, Ásia, enfim. Então, é um projeto grandioso, né? É bem monopolista e só monocultura vai em vários sentidos, né? Porque alguns estudiosos falam das zonas de sacrifício, né? Que são os territórios que nesses grandes projetos industriais eles são literalmente, né, sacrificados. Eles são as pessoas são expulsas, enfim. Nesse caso, a gente está falando de uma produção industrial que exige um grande território, que é o eucalipto, né, que demora anos para crescer. Então, você está plantando uma, você já está colhendo a outra, enfim. Tudo isso eu queria perguntar aqui para a Luciana, trazer aqui como é que né, viver nesse território, no caso, o território, né, quilombola, lá do São Pedro do Norte, que a gente falou da comunidade de Angelim 2. Como é que é viver, como é que a população sente, como é que é lidar com isso, né? Porque ali, só para ressaltar, né, além do monocultivo de eucalipto, tem o monocultivo de cana, né? Em paralelo, né? E como é que assim, como é que tem sido esse processo de viver ali, né? Entre os eucaliptos, quais são os impactos sociais e ambientais e como é que vocês vêm construindo também, né? Uma luta, uma resistência sobre isso. Pois é, né? É como eu tenho falado para várias pessoas, hoje mesmo eu até conversando com a Dani, que eu tinha uma certa dificuldade de falar, de conversar, mas agora eu virei até um pouco tagarela, que eu, depois que entrei para a faculdade, fazendo educação do campo, a gente com trocas de informações, tanto com professores como os alunos, porque lá a gente tem alunos, colegas do movimento MST, dos quilombos, são quilombos diferentes, que cada um tem sua luta, né? Eu luto na minha comunidade, os outros lutam na deles, e o que a gente passa no dia a dia, a gente vai trocando as informações. Então, a nossa vivência lá é uma vivência muito boa, a gente divide quarto, a sala de aula, a hora de almoço, aí a gente vai trocando as informações do dia a dia, o que a gente vai passando nas comunidades. Até um certo tempo, eu
até admirava a Suzano. Antes era Fibra, Aracruz, né? Que eu acompanhei minha mãe muito em reunião da Aracruz. Depois minha mãe veio a óbito. Aí eu sempre que ia, eu falava assim que eu queria continuar fazendo o que minha mãe ia. Só que eu não entendia, eu não tinha entendimento do que era, por que a Suzano estava ali, porque depois entrou a Suzano, a Fibra, né, e a Suzano, e eles convidavam a gente para reunião, eu sempre participava. Aí eu fui entender de um tempo para cá que o que eles faziam com a gente era para comprar a gente, manipulando. Eles ofereciam muitas coisas para a gente, até cesta básica eles davam. Só que depois que eu entrei com a convivência, com o pessoal, conversando, e a gente começou a querer as terras da gente, fazer as retomadas, eu dialogando com o povo próprio da Suzano, com os vigilantes, eu fui entender que eles faziam aquilo para a gente poder não entrar nas terras. Eles sempre falavam, a gente ia em reunião, tal ano a gente vai cortar o eucalipto, vai fazer o corte, vai entregar as terras. E aquilo a gente ficava esperando. E isso passaram anos, tá? A gente esperando. Eu acho que lá na nossa região mesmo, próximo da gente, já foram uns 4 cortes já. Eles prometendo de entregar terra e só colocando a gente no bolso e a gente ficando ali. Aí depois que eu fui ver o mal que faz o eucalipto ali pra gente. A nossa casa fica de 6 a 10 metros distante da área. Nós somos cercados. Meu pai na frente dos 2 lados, esquerdo e direito, e na frente é cercado de eucalipto. Só os fundos que não, porque passa o rio. Aí que não tem eucalipto, mas isso vem prejudicando muito a gente. Que são comunidades rurais, né? Que geralmente Sim. da produção agrícola. A gente, para cultivar, nós estamos tendo muita dificuldade. Eu não sabia, porque meu sobrinho fez um plantio de banana e esse plantio foi ficando com as folhas amareladas, depois foi ficando amarronzada, depois parecia que estava cheio de ferrugem. Aí de um tempo para cá que a gente foi descobrir que foi os drones batendo agrotóxico via aérea, né? Que é uma prejudicou a plantação de banana, de pimenta do meu sobrinho. E isso veio prejudicando, animal morrendo. Até então a gente não sabia, eu não tinha conhecimento. Minha família não tinha conhecimento. Meu pai, por ser uma pessoa idosa, meu pai tem 83 anos, ele sempre foi do lado da Suzano. Ele falava que a Suzano os pessoal era gente boa, que era isso, que era aquilo. Ele me pede até hoje ainda que eu deixe os pessoal da Suzano, que a gente não entra nas terras. Eu fiz a retomada. Depois que eu fiz a minha retomada, eu tive muito prejuízo. Os vigilantes cortaram minha cerca por 3 vezes. Cortaram minhas árvores que eu tinha plantado. Já tinha árvore que tinha quase 2 metros já. Eles foram lá, eles cortaram. Porque a gente está falando de uma região que ali são acho que 30 e poucas comunidades quilombolas, né? 32, são 34, né? comunidades. Que elas são reconhecidas, né? Reconhecidas. Como quilombolas, Fundação Palmares, mas não são tituladas. Não né? são tituladas. Depois do reconhecimento vem o processo para titulação. Isso, tem algumas que estão acho que há 10 anos, né? Esperando essa titulação. A comunidade mesmo que eu moro, Angelim 2, para Suzano, ela não existe. Os territórios, né? Lá, os núcleos. Eles falam que a gente lá não existe. Meu pai, eu falei assim, meu pai tem 83 anos, meu pai foi nascido e foi criado. Aqui, eles falam que não existe aquilo lá, que nossa família não existe. E tem uma coisa até mais ampla que é a noção de território, né? Território tradicional, quando se fala de comunidades quilombolas, esse território não é só onde as pessoas vivem, né? É onde elas plantam, onde elas colhiam, onde elas pescavam, tudo isso é no território. Sim. Né? E essa questão da água também é uma questão bem grave lá, né? A questão da água, sim, porque o rio passa. O rio passa em toda a comunidade lá. É um rio só. E quando eles batem veneno e chove,
escorre água, tanto para o rio como para os corvos, que nós temos muito corvo. Hoje eu conversei, estava falando com a Dani dos corvos, que meu pai admirou. Depois que teve uns cortes lá que a gente fez retomadas, as nascentes voltaram a minar água, aonde há muitos anos a gente não via. Nós nem tinha esperança mais que pudesse ver água naqueles lugares. Hoje tem água, a gente passa lá, a gente vê, tá? Os corvos estão tudo cheio. Só que são águas que estão contaminadas. São águas que a gente não pode. Às vezes a gente fica até com receio de encostar a mão, de atravessar nos corvos, pisar, de beber. Antigamente a gente bebia água do rio, bebia água dos corvos. Hoje meu pai compra água. Ele tem o poço, mesmo assim ele fica com receio de beber água do poço, porque as veias do rio, né, perto, ele fica com medo que a água do rio passe para o poço e esteja contaminada. Ele compra água hoje para ele poder beber, porque ele não tem mais confiança em beber a água de lá. Eu sei que é a comunidade toda, e não é só a minha comunidade Angelim 2, né? É todas as comunidades. Sapê do Norte é o mesmo problema. É problema com os drones, problemas com os vigilantes. Hoje eu comentei também uma causa com a Dani, que ela não sabia. Nós estamos tendo um vigilante andando com um cachorro, com... Ai, como que é as raças? O Pitbull... É Pitbull? É Rottweiler e o pastor alemão. Eles estão andando, eles estão com a caminhonete. Antes eles estavam com a caminhonete com um cabo de aço em cima, onde eles derrubavam, arrancavam a cerca. Hoje eles estão andando com esses cachorros. Acho que para intimidar, né? Porque eles queriam colocar porteira, não queriam cercar. Nós não aceitamos. Eles colocaram o gelo baiano que se chama? Aqui chama assim, não sei na Bahia, né? Lá a gente chama gelo baiano também, aquelas pedronas de cimento. Eles andaram colocando, a gente proibiu, eles retiraram até algumas, outras eles deixaram. Aí eles queriam fazer as porteiras, nós não aceitamos. Aí agora eles estão andando com esses cachorros em cima das caminhonetes. Aí a gente fala assim, a gente não entende eles, porque eles não podem chegar e soltar aqueles cachorros se a gente for de frente. Eles estão dentro do que é nosso, dentro do nosso território, dentro das nossas comunidades. Para que eles a Dani falou, né, da implantação no regime militar, né, que é uma implantação autoritária, né? Foi esse regime que permitiu esse tipo de implantação. Mas hoje continua, não só a FIPA, né, as grandes empresas em geral, esses grandes projetos, tanto contando com o braço armado do Estado, que a polícia muitas vezes, né, em favor dos grandes proprietários e contra as comunidades, como dessas próprias seguranças particulares, né, que também são outro elemento de repressão, né, que eles utilizam. Nossa, a gente vive assim... Ontem eu falei lá, né, que eu não tenho medo. Eu bato de frente. Eu chego, eu paro eles, eu dou sinal. Quando eles não querem parar, eu entro na frente do carro, faço eles pararem, bato com a mão no carro deles e enfrento eles. É tanto que na minha parte da onde eu moro, do meu território lá, eles passam nas outras áreas lá, perto de mim, eles passam, eles nem olham, nem buzinam, nem cumprimentam, porque eu proibi, eu pedi eles, que eles falaram que eles queriam ser só amigo. E eu falei que eu não queria amizade com eles, que a amizade é a parte. Se eles queressem algum dia dialogar comigo, que eles marcassem uma reunião, um encontro fora dali, e a gente conversasse sem a farda deles lá, sem o uniforme deles. Que aí a gente sentava e poderia até conversar, mas eles com uniforme vinham conversar comigo, eu não queria papo. Aí eu converso muito com eles, dialogo, é tanto que tem uns que chegou e falou para minha irmã que me detestava, que não ia com minha cara, que não gostava. Eu falei, eu não estou pedindo para eles gostar de mim. Eu não quero que eles gostem de mim, eu quero que eles me respeitem, quero que eles respeitem o nosso território, porque somos nós que moramos aqui. Foi nós que viveu, cresceu aqui. Então, nós que mandamos aqui, não eles. Eles vêm de lá, eles estão amando a Suzano para vigiar os eucaliptos deles para lá, mas eles vêm, eles cercam a gente, eles param. Eles perguntam para onde a gente vai, eles querem revistar a gente. Eu já cheguei a perguntar para eles se eles são polícia. Porque polícia que anda revistando, né?
Eles não têm Eles não esse têm direito. não tem. Eles param. Esses dias mesmo seguiram meu irmão. Teve um que seguiu meu irmão lá de Conceição da Barra até para chegar na roça. Ele foi seguindo meu irmão e parou meu irmão no meio do caminho para revistar a moto do meu irmão para ver o que tinha na moto. A gente vive sob pressão com eles, tanto com os carros rodeando, tanto com os drones, que é drone à noite. Às vezes, de dia, eles estão lá, a gente não vê o drone de dia, né? Porque por ser pequeno, a gente também não perde o tempo de estar durante o dia olhando para cima para ver se eles estão vigiando. Mas eles vigiam durante o dia. À noite a gente vê porque eles ficam em cima da casa da gente, a noite toda. Das 6 horas da tarde pode ir lá que os drones já estão em cima da casa já e só sai quando o dia amanhece. Nossa, é complicado. Eu sei que é uma opressão que a gente vive que... Trazer um pouco de Dendê aqui para conversa, chamar o Preto, né? Que é lá da Bahia, do MST, né? Inclusive, assim, a parte desse encontro internacional que teve visita aos territórios, né? Inclusive lá no Angelim e lá no extremo sul da Bahia, né? Que enfim, é coladinho, né? É quase que uma linha constante ali de eucalipto, né? Não tem um intervalo ali entre Bahia e Espírito Santo, né? Você contasse um pouco de como é que é, né, essa experiência e como é que tem sido essa atuação também do MST, porque lá uma das visitas foi na escola Egídio Bruneto, né, uma escola de agroecologia e agrofloresta. Perfeito. Então a gente já começa a pensar também, né, nessas alternativas, né? Então, uma alegria estar aqui, né, e dizer que esse espaço é um espaço importante para poder a gente também conscientizar a sociedade, porque muitas das vezes alguns meios de comunicação, principalmente aqueles que é mais acessível, faz o processo ao contrário, né, de desinformar a sociedade. Então, acho que esse relato, essa contextualização que já foi dito aqui, do ponto de vista das ações das empresas, tanto no Espírito Santo quanto na Bahia, então a gente vive uma realidade muito difícil, né? No extremo sul da Bahia, justamente pela ganância do desenvolvimento das grandes empresas, principalmente empresas que plantam eucalipto, no caso a Suzano, e na Bahia também tem a Veracel. Então, as melhores terras agricultáveis estão na mão dessas grandes empresas. Então, para poder dizer eucalipto, para poder exportar, poder fazer papel, né? Exportar todo o seu processo de produção. Nós, no Extremo Sul, temos muita dificuldade, porque a cidade começaram a se inchar muito rápido, porque com a expansão do plantio de eucalipto, automaticamente expulsa as famílias que viviam do campo para a cidade. Essas famílias que veio do campo à cidade, muitas delas não sabem, não tem uma profissão que na cidade permite encontrar um emprego, não tem uma base social bem sólida para poder ter uma casa, então começa a criar os bairros, né, desordenados, as favelas, como a gente popularmente chama, e que as pessoas vão vivendo ali. Na região do Extremo Sul, hoje você anda nas cidades pequenas, como a gente chama assim, de 30 mil, 40 mil habitantes, você vê a quantidade de pessoas que estão morando na rua. As pessoas que estão morando na rua não é porque quer, é porque não tem uma outra opção, sabe? Então, muitas vezes no campo, você consegue morar em uma casa de taipa, você consegue morar numa casa feita de tauba, você consegue morar em um barraco, mas você está ali vivendo, você está buscando a sua sobrevivência. Hoje você não encontra essa realidade, porque aonde as pessoas viviam, hoje é só eucalipto. Então, nós do MST tem feito um trabalho na região do Extremo Sul de retomada do processo de luta pela terra, né? Então, e é notório e é normal, você imagina, as pessoas moravam no campo, foram expulsas do campo, veio para a cidade, na cidade não tem infraestrutura, não tem condição, e as pessoas vão ter nas suas necessidades diárias, uma hora as pessoas vão se organizar em algum movimento para poder lutar pela sua sobrevivência. E quem sempre viveu do campo não consegue viver na cidade. Então, essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, as famílias se organizaram e tem o MST como referência de luta pela terra, e tem tantos outros movimentos também, como o MLT e tantas outras organizações, que nos anos 2000, nos anos 2008, 2009, voltou a um processo de retomada da luta pela terra muito forte na região do Extremo Sul. E que hoje nós
ao longo desse período, nós conseguimos arrancar dessas empresas mais de 30 mil hectares de terra, aonde também essas terras não é para se produzir de qualquer maneira. Nós temos um debate, uma bandeira de luta e de produção, que é a produção saudável, a produção agroecológica, sem o uso do veneno, sem o uso da degradação ambiental. A nossa tarefa, quando a gente chega nos assentamentos, no primeiro momento, você já pega uma área degradada. Quando não é de pasto, é do eucalipto, que degrada tudo. A nossa tarefa é de recuperar primeiro esse ambiente para permitir que ele tenha condição de produzir, e produzir alimentos saudáveis. Então, a gente tem hoje a nossa escola de agroecologia e agrofloresta, Egídio Bruneto, que fica no município de Prado, mas ela fica entre Itamaraju e Teixeira de Freitas, que para nós é uma referência de experimento do ponto de vista das novas formas de produção. Então, a gente tem diversos cursos, diversas práticas lá, que essa escola é aberta a toda a população. É construída, claro, pela luta do MST, mas não é simplesmente para o MST. É para o MST, é para o sem terra, é para o quilombola, é para os indígenas, é para a sociedade organizada civilmente da cidade. Então, o ano passado nós tivemos visita de mais de 20 escolas do município de Itamaraju e Teixeira, que foram visitar a nossa escola e compreender essa nova tecnologia, essa nova maneira de se produzir. Né? Uma escola de referência em agroecologia na Mata Atlântica, no bioma Mata Atlântica. É interessante porque a agroecologia é trabalhar justamente, né, quanto mais as plantas também adaptadas e tal, mas principalmente o bioma nativo, porque o que vai funcionar aqui não vai funcionar no Cerrado, talvez não vai funcionar na Amazônia, né, porque são outras interações de clima, de solo, de volume de chuva e tudo mais, né? Então, mas assim, aqui no Espírito Santo, lá na Bahia, quer dizer, né, as comunidades podem trocar muita coisa, né? Tanto lá no quilombo das retomadas, o que está sendo desenvolvido, enfim, que o eucalipto não é só o fato dele ser exógeno, né? Dele não ser daqui, é o monocultivo, claro, que faz necessário também o uso, né? Na grande escala, qualquer praga ali destrói tudo. Então, assim, o uso do agrotóxico tem a ver com essa produção industrial e de monocultivo, né? Sim, sem dúvida. A nossa escola está localizada nesse espaço, no bioma Mata Atlântica, mas também o nosso desafio é fazer com que a escola seja esse coração que impulsiona também os conhecimentos em outros biomas. Porque a gente está falando do extremo sul, que é o eucalipto, mas você chega mais no sertão, principalmente ali no oeste da Bahia, a produção de soja em grande escala, sabe? Então, nós temos que compreender também para poder também ajudar como essas comunidades lá. E nós temos assentamentos lá. Lá também tem outras comunidades que precisam. Então, a escola Egídio Bruneto, ela nasce com esse compromisso de irradiar a produção agroecológica, as novas práticas, né? Não só para a Bahia, mas para o Brasil inteiro, né? Então, a gente tem tido muitas visitas e muitas parcerias com a universidade também, que tem nos ajudado muito. Então, a gente estamos dizendo que nós estamos enfrentando um novo período, né? Um novo período de que é precisa retomada com qualidade e a gente produzir alimentos saudáveis para poder nos alimentar e alimentar a cidade. Recentemente o MST realizou a sua 4ª Feira Nacional em São Paulo, que foi algo extraordinário. Nós estamos agora já, de 14 a 17 de junho, nós vamos fazer a nossa feira estadual também em Salvador. E a gente faz as feiras também municipal, para onde a gente leva o produto de qualidade para aquelas pessoas que muitas vezes não têm acesso e tem que ir no mercado e comprar, às vezes, com preço lá em cima, para poder ter acesso aos produtos de qualidade nas feiras livres também. E a gente dialogar com a sociedade para compreender da importância não só do MST na retomada da luta pela terra, mas do MST, dos quilombolas, dos indígenas, né, de tantos outros movimentos. Porque nós não temos dúvida que é a agricultura familiar que leva o alimento à mesa do consumidor, à mesa da população. As grandes empresas produzem para exportar. Então nós precisamos ter a exportação, mas nós precisamos primeiro cuidar de nós, que vivemos aqui, de nós, sociedade. Então, esse é o papel do MST. Né? Eu, nessa visita que a gente teve, aqui agora, essa semana, eu visitei uma comunidade quilombola chamada Rio do Angelim, que me cortou o coração. Me cortou o coração, sabe por quê? Essa comunidade existe lá há mais de 100 anos. Né? Hoje, praticamente, existe só uma família lá. E está cercado, de um lado é eucalipto, do outro é cana, para fazer álcool, né?
Então, e a comunidade, ela está morando em um lugar que não permite ela produzir. Ela olha para cima, vê o eucalipto, olha para o outro lado, só vê cana. E ela está ilhada ali, sem condição. Isso é desumano em um país que a gente vive, onde tem muita terra, É o caso e a terra agricultável e as família. pessoas morrendo de fome. Aí as empresas ainda utilizam do ponto de vista de aplicação de veneno, usando o avião, usando o drone, sabe? Esse veneno que bate no eucalipto, que bate na cana, vai para o nosso lençol freático, vai para as nascentes, vai para os rios, mata os peixes. As comunidades não conseguem mais sobreviver da pesca, da caça, porque também não tem mais animais, que acabou com as florestas que tinha para poder se plantar eucalipto. E dentro do eucalipto e dentro da cana, nenhum tipo de animal sobrevive. Então não tem aonde eles viver. Então nós estamos vivendo esse dilema, né? Então é muito difícil e nós temos que ter uma reação, sabe? Ter uma reação porque não pode ser, as comunidades não podem ser sufocadas, não pode ser dizimada pelo bem, pelo lucro de uma grande empresa. É preciso respeitar as comunidades onde existe, né? Tem história de sentimento, história de vivência de pessoas que tinham os seus entes queridos enterrados em alguns cemitérios próximos às suas comunidades, que hoje não tem mais cemitério. Passou-se a máquina por cima. cima. da Barra mesmo, em Linharinho, né? Foi uma das retomadas, uma das primeiras que aconteceu foi justamente no cemitério dos Pretos, né? Como achava o cemitério de Linharinho, onde era por eucalipto. Isso foi tirado, hoje voltou-se ali, né? É uma propriedade privada, né, da empresa, mas voltou-se a plantar ali esse território, essa memória ancestral, né? Sim. E aí a gente também teve, né, no acampamento Índio Galdino, aqui em Aracruz, ali por Jacupemba, e ali é muito curioso, tem uma igreja de 1962, que ali havia uma comunidade, essa comunidade, né, virou eucalipto, sim, e essa igreja ficou. Não sei se foi porque, né, as máquinas não quiseram derrubar porque era uma igreja, não sei. Essa igreja, ela estava, né, sendo destruída, assim, degradada, e aí ocupou-se aquela terra. Hoje há uma grande produção de alimentos ali, e essa igreja, inclusive, foi recuperada, toda bonitinha, pelo próprio Movimento Sem Terra. Muito simbólico também. Verdade, e é muito simbólico, e isso tem que ficar para ir para os livros, porque é muito raro a empresa fazer isso. Não, ela chega, ela detona tudo, sabe? Seja igreja, seja cemitério, seja a sede da antiga fazenda. E, de fato, nesse assentamento lá existe a igreja que não foi derrubada. Então, acho que precisa servir um patrimônio histórico, de um patrimônio histórico para aquela comunidade. Uma ali, capela, né? Uma pequena igrejinha. É porque a Suzano, ela faz de tudo para poder expulsar as famílias das comunidades. Ela prejudica de tudo quanto é jeito. Só que nós temos que resistir. Eu vim para a capital, fiquei aqui 5 anos, eu não aguentei, eu já estava adoecendo, saí, abandonei serviço. Meus filhos ficaram, eu voltei para a roça, meu lugar lá. Eu tô aqui tem uma semana, eu já tô doida para ir embora já. Tô com saudade das minhas plantas, dos meus bichinhos, de ver minha plantação. A Suzano, nós tivemos uma reunião que era a respeito do fechamento, né, das estradas que nós não estávamos aceitando. Pois teve uns funcionários lá que chegou e falou para nós. Flávia nem estava no dia que Flávia saiu, que ela falou que não queria nem escutar o que eles estavam falando, não. Senão ela ia brigar com eles. Eles perguntou para nós para que nós queríamos terra. Se nós não tinha trator, se nós não tinha como irrigar, não tinha água para poder irrigar, se nós plantasse. Aí meu irmão falou assim, nós temos trator sim, nós temos o braço enxada, nós temos água sim. Basta nós temos os motor lá, a gente pode colocar no rio, a gente compra gasolina, a gente irriga. Nós não precisamos de trator, nós vivemos esse tempo todo aqui sempre plantando nosso pedacinho, sem precisar de um trator. Agora a gente quer a nossa terra assim, nós vamos querer a terra, nós vamos brigar por ela. Que é meu irmão mais velho, né, que eu coloco ele para ir nas reuniões, que ele passou a me acompanhar. Agora ele vai, eu converso com ele, explico ele agora, ele fala as coisas. Aí a gente tem... Agora vi um funcionário perguntar para que a gente quer terra se a gente não tem um trator, se a gente não tem um maquinário, se a gente não tem como molhar, irrigar a plantação. Eles vão lá, eles tentam expulsar a gente, porque eles vão lá, estão aplicando um tipo de um veneno que mata os dendê. Lá a gente tinha muito, chegava o mês de março, abril, era muito dendê. Eu lembro que minha mãe fazia muito, minha mãe vendia muito dendê, minha tia, elas faziam óleo. Hoje você vai lá, você roda aquilo lá.
Os pés que produziam estão mortos. Agora que tá alguns novos, né, que a gente está tentando pedir. Que é um que ataque à tão indo- cultura, né, do tradicional. Eles né, queriam o proibir dendê a faz gente no parte. cipó. Eles falaram assim que ia colocar as porteiras, que quando a gente crescia, tirar o cipó para fabricação de vassoura, de cesto, né? Que a gente tinha que ligar para eles, falar onde a gente estava indo, que a gente estava indo tirar o cipó. A Flávia questionou com eles, eu questionei. A gente vai ligar para vocês, pedir permissão para a gente tirar um dendê, para a gente poder ir tirar um cipó para fazer uma vassoura. Fala sério, né? Eles, mas a gente vai colocar, vocês têm que ligar, marcar, falar que vocês estão indo. No Falar próprio que tá território, indo. né? A gente, Pedir dentro do que é licença da pra gente, entrar na dentro do própria território, casa. tem que pedir autorização para a gente poder ir lá fazer isso. E com isso, além da gente também, que nem ele falou, a gente não tem mais caça. Lá perto da gente antigamente tinha muito. Os bichos andavam na porta da gente. Hoje não tem mais bicho, porque o que eles vão comer dentro do eucalipto? Que só tem eucalipto lá. O que tem dentro do eucalipto é formiga. Formiga tem muito, que é tanto que as formigas já não estão mais se adaptando às folhas do eucalipto lá, elas já vêm para a roça da gente, que o que a gente tem, que a gente planta, as formigas vêm comer, porque tá tenso, viu? Bicho, caça nenhuma a gente vê, é difícil encontrar. Só tem eucalipto, Cupim eles estão também procurando. tem bastante, né? Você vê vários. Sim, e assim? com essas queimadas que os pessoal coloca fogo no eucalipto, o fogo acaba ultrapassando para as matas, né? Para as reservas, as poucas que tem. Aí queima as reservas, os bichos vai só se afastando, ou então muitos morrem, né? Que não sobrevivem, não tem alimento. Tem assentamento aqui em Mucuri, já fica bem já na bem da divisa com o divisa. Espírito Santo, que fica próximo da fábrica. As famílias que vivem lá estão adoecendo. Aquele mau cheiro da fábrica, sabe, que vai para as comunidades. Eles utilizam o processo de bater veneno com o drone e com um avião. Além de bater na plantação de eucalipto, o avião, quando ele chega, ele vai dar aquela outra volta por lá, passa por cima das comunidades, passa por cima das roças. Tem muitos assentados que cria abelha, mel. Nossa. Então, com esse veneno também está também matando os enxames de abelha. Então, está uma situação muito difícil. Eu não tenho dúvida que vai haver uma revolta imediata contra essas ações das empresas. Porque as pessoas não vão morrer ajoelhadas, vão lutar. Vão lutar para sobreviver. E para sobreviver vai ter que enfrentar. Não tem outra saída, sabe? Então, muito difícil a realidade que estão vivendo. E como Agora as pessoas estão acordando, né? Estão enxergando a realidade, estão vendo. Igual na nossa comunidade tem muito adolescente, a gente está incentivando, está colocando, abrindo a mente deles, né? Como que é, porque os nossos mais velhos, avós, pais, eu tenho meu pai e tenho minha madrasta, são de idade já, tem minha tia, são pessoas que não estão nem aí, eles já não ligam, já se acomodaram com aquela vida ali. Só que pra gente que está começando, agora eu falo que eu estou começando, que eu ainda estou sou vó, mas estou na flor da juventude ainda, tem muito pela frente, eu falo, eu quero correr enquanto eu tiver vida, enquanto eu viver, eu quero correr atrás, eu não vou deixar a Suzana, não vou baixar a cabeça para a Suzana, outra firma que vir, pode ser quem for, enquanto eu puder lutar pelo que é nosso por direito, pela nossa terra, nosso território, eu vou estar ali lutando, porque é difícil. Meus filhos vieram para a capital, eles ficam querendo ir para a roça, mas não tem como. Eu falei, a gente vai... Eu sobrevivo lá, mas eu dou meus pulos, vou para um canto, vou para outro, faço um biquinho aqui, outro ali. Agora, uns meninos que são jovens ainda, com 22 anos de idade, outro com 20, vão fazer o que lá na roça? Nós não temos um plantio, não temos um meio de sobrevivência lá. Antigamente a gente ainda tinha aquele suportezinho de alguma coisa. Hoje nós não temos, não. Nós temos que lutar. E eu vou lutar com minha força, minha garra, para que um dia eles possam ir, porque eles gostam de ir lá e tentar levar, que eu estou levando mais para a nossa comunidade. Daqui um dia a nossa comunidade vai estar já bem... E é uma disputa central pela terra, né? Que é pela terra e pelo forma de uso da terra. Então,
aqui no Espírito Santo os indígenas do Tupiniquim-Guarani conseguiram, né, já tinham uma parte demarcada, conseguiram, na luta política e social, muito articulada, retomar, garantir esse território indígena hoje em Aracruz, são 18 mil hectares, e hoje os assentamentos do MST no Espírito Santo, a grande maioria, os acampamentos, desculpa, né, que são acampamentos que não viraram assentamentos ainda, né, que estão em processo também reivindicativo, no qual o MST alega que são terras devolutas, são terras do Estado que a Suzano se apropriou, então não seriam das Suzanos. São terras, então, em litígio, né, em que se reivindica que sejam desapropriadas para que sejam destinadas às famílias para a reforma agrária. E, como a gente falou, os quilombos ainda não foram titulados. Então, assim, a garantia desse território para a reprodução da vida na zona rural, para a produção de alimentos, é isso que está em disputa, ou a manutenção desse sistema, né? Eu acho legal trazer, que a Dani talvez possa trazer também um pouco da contribuição dessa articulação de movimentos, porque o Espírito Santo foi, né, com a Rede Alerta contra o Deserto Verde, agora vamos falar que é a Rede Alerta contra os Desertos Verdes, né, que são, não é só o monocultivo de eucalipto, são outros, uma experiência muito importante de articulação desses vários movimentos, inclusive dos movimentos urbanos, da academia, dos sindicatos, de entender que não é um projeto apenas para essas comunidades, né? É um projeto para a sociedade inteira, né? Então, é uma luta que cabe a todos, né? Não, a Rede Alerta contra o Deserto Verde foi um movimento, né? Que veio a partir do início dos anos 2000 aqui no Espírito Santo, cujo farol, né, de resistência era, no momento, a luta indígena, né? E aí várias organizações, movimentos, igrejas, sindicatos, né? Via Campesina, enfim, várias organizações, ONGs, se juntaram, né, para defender e proteger o território das terras indígenas, fazendo pressões e denúncias, né, de rua, mobilizações de rua, denúncias em parlamentos, denúncias internacionais, né, junto aos investidores e consumidores, né, da celulose da Aracruz, né? Então foram inúmeras momentos de luta que culminou com a autodemarcação dos territórios indígenas, né? E em 2007, se não me falha a memória, acho que vai ser lá para 2010 que vai regular, né? Dado 2007 foi a autodemarcação, isso, creio que acho que no foi governo no caso era o governo PT, né? Do governo Dilma. 2007 era o governo Lula, vai isso, sair vai sair ainda no governo Lula. Tá? E, enfim, então foram muitos momentos, né? Teve inclusive aqui no Espírito Santo uma CPI da Aracruz Celulose que foi denunciada e foram feitas vários relatos que mostravam justamente essa realidade que você trouxe da forma totalmente irregular de apropriação das terras, né, pela Aracruz Celulose, que usou de laranjas para comprar as terras, né, ex-funcionários da empresa, funcionários na época que compravam e dali uma semana passava o título para a empresa, né? Terras essas devolutas, né, que tem como prioridade a garantia da reforma agrária e de uso de povos e comunidades tradicionais, né? Então, teve essa CPI em 2002, se não me falha a memória, que depois gerou vários processos, inclusive com o Ministério Público Federal, que acatou essas denúncias e colocou para o BNDES, na época, né, a proibição de investir nesses territórios que foram adquiridos de forma irregular e até hoje aí estão, né, sob domínio dessa empresa, agora Suzano, né, nos territórios quilombolas, sobretudo. E então, logo depois, o movimento, né, se concentra, até hoje tem tido essa articulação na defesa dos territórios quilombolas, né, que nunca
foram consultados, obviamente, sobre esse projeto que se impôs ali com essa força que nós dizíamos anteriormente, né? Bem, primeiro usando da força militar, né? Passando os correntões, né? Na época eles tinham dois tratores enormes, passavam o correntão por cima da mata, eles, né? E aquelas famílias, né, que não se convenciam com as migalhas de dinheiro que eles davam para as pessoas saírem e resistiam, eles passavam por cima das casas. Então são muitos relatos hoje de famílias que perderam as suas casas e tudo mais através desses correntões, né? E bem, as 1.500 famílias, mais ou menos, que resistiram naquele território tiveram essa situação de encurralamento, né, e de aprisionamento nessas condições árduas e sem água, né? Depois aquela região farta em água, né, em mata, virou uma área semiárida. Né? O Espírito Santo nunca foi semiárido, hoje é considerada uma região semiárida depois dos monocultivos de eucalipto, ainda que eles queiram dizer que eucalipto não seca a terra, né? É uma equação absurda, né? De você imaginar, né? Você vê na realidade aquelas comunidades amargando, tendo que ser abastecidas por carro-pipa para consumo doméstico, para consumo humano, né? E não terem água e ter que disputar a água com a empresa que consome assim absurdamente nos seus monocultivos e na fábrica, né? Lembrando que o consumo da fábrica, né, é equivalente ao que a região metropolitana toda de Vitória consome, e até 10 anos atrás eles não pagavam por essa água, né? Bem, pagam agora facilmente para eles pagarem, mas enfim, tiveram para abastecer sua fábrica, fizeram todo um canal irregular, né, todo ilegal, que é o canal Caboclo Bernardo, né, que vem do Rio Doce, e ali tem essa sua água disponível. E no campo que eles consomem, absurdamente, não consta nós que eles tenham outorga, o direito de consumir por essa água. Né? Então, na Agência Estadual de Águas, não aparece nenhuma portaria de outorga dessa água, ainda que eles façam um uso absurdo, né? Mesmo captando a água dos rios e córregos nas épocas de seca tremenda, né? Enfim, então foram, assim, até hoje, a Rede Alerta contra o Deserto Verde, né? Que também se organizou na Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, vem insistentemente fazendo, né? Essas lutas, tentando dar visibilidade, né, a essa realidade que não aparece nas grandes mídias, né, nos meios de comunicação, né, bancada por esses projetos, é claro. Então, bem, tem pesquisadores, né, que tentam trazer à tona, né, uma outra vertente, porque também na academia, nas universidades, um forte investimento, né, dessas empresas, né, para que eles produzam dados, informações que demonstrem, que provem, né, o impossível, né, como, por exemplo, que o eucalipto não seca a água, né, nessa escala absurda, né, um eucalipto talvez certamente não é problema, até porque o problema não é o eucalipto, e sim a forma de produção, a intensidade, né, a quantidade, né. E aí ele é cortado e levado para fora, a água vai junto com ele, né? Vai junto com ele, é exportada a água junto, né. Então, bem, são... E esse desafio aí das árvores transgênicas, você pode explicar brevemente para a gente o que está em jogo, nisso, porque pelo que tem se falado, né, desses agentes, inclusive internacionais, que passaram por aqui, que a Suzano, inclusive, é uma das empresas que tem investido fortemente nessas pesquisas, né, assim, com tecnologia de ponta nessas pesquisas para a produção de árvores transgênicas. A Suzano é mundialmente conhecida, né, como uma experimentadora, né, dessas novas tecnologias, né, porque sempre vão encontrar meios de aumentar a sua produtividade, justamente com essa finalidade que ela já há muitos anos, né, que vem fazendo experimentos biotecnológicos, e as árvores transgênicas aparecem, né, como
como o argumento de aumentar a sua produtividade, né? E, bem, aumentando a produtividade, em tese, não precisariam expandir os seus plantios, né? O que é uma grande mentira, né? Porque está aí ela expandindo para extremo sul da Bahia, no próprio Espírito Santo, né? Mesmo em Conceição da Barra, que já tem o seu território, né, com mais de 60% de eucalipto plantado, eles continuam expandindo, aprovaram terra em Linhares, estão indo assim massivamente para o Mato Grosso do Sul, agora Maranhão, enfim, é uma empresa assim gigante que não para de expandir. Então, obviamente, esse argumento, né, de aumentar a produtividade uma grande falácia, e também dizendo que utilizariam menos agrotóxicos, né, porque as árvores seriam mais resistentes com isso, né, o que também, na prática, e a evidência, né, isso não se vê, né. Agora, usando, né, de novas tecnologias aí de aplicação com drone, né, cujo argumento também é a maior precisão da aplicação, e o que a gente vê que a precisão deles é justamente nos territórios tradicionais, quilombolas, de sem terra, né? Essa precisão que eles usam, que é ali que eles acabam contaminando com mais força. Bem, então, as árvores transgênicas, né? Elas foram aprovadas, né, recentemente na CTNBio, apesar de todas as denúncias, apesar de todas esse enfrentamento, né, e essa resistência, né, mas assim a gente percebe que as condições, né, produtivas, inclusive para esses projetos, né, estão cada vez mais difíceis. Então, não ter água, né, nos territórios prejudica, né, a própria produção das árvores, né, dos monocultivos, né, e eles geram uma crise climática, né, uma crise hídrica e climática, e criam soluções, né, para eles mesmos nos territórios. Eles aplicam um gel tentando hidratar, né, enfim, vão criando outras formas, né, biotecnológicas, a ponto de as árvores viraram uma fórmula química, né? Então, eles, nesses experimentos, o que eles fazem é tentar tirar a lignina para ficar mais fácil a extração da celulose, né? E isso torna a árvore assim mais frágil, né? Então, a gente vê árvores bem, né, praticamente frágeis, né? Ela com um vento um pouquinho mais forte, elas são facilmente derrubadas sob as casas, que a gente vê que está 5, 6 metros de distância, né? Então, isso pode vir a provocar, né, muito mais acidente, né, do que já causa, além de problemas assim, de muita desconhecimento, né, dos princípios de precaução, né, dos princípios de seguridade, né, que deveriam ter. Inclusive, uma das questões, uma das problemáticas é em relação às abelhas, né, que já temos aí uma extinção, né, massiva, né, das abelhas que polinizam e que são quem garante a biodiversidade de tantas espécies, né, e que com essas árvores terão ainda mais dificuldade, né, terão menos ainda condições de polinizarem e se multiplicarem, né? Então, são uma quantidade... O risco de afetar esse equilíbrio do ecossistema, né? Que é uma mudança que vai interferir ali, que não se sabe, né? Não é difícil saber qual o alcance que isso pode ter, qual o impacto Exato. que isso pode ter. Mas aí já estamos chegando meio no final, vou pedir mais uma palavrinha de cada um rapidinho. Uma mensagem que você queira enviar, alguma coisa que queira falar mais, ou uma mensagem aí para a sociedade ou para as próprias empresas. Acho que só mais para a sociedade conscientizar, porque a empresa ela já tem o seu objetivo, o seu horizonte, onde ela quer chegar. Cada vez mais lucrar, independente do que vai ficar aqui para o povo do Espírito Santo, para o povo da Bahia, para o povo do Brasil, a empresa quer lucrar. Mas a sociedade brasileira precisa se conscientizar e nos ajudar nesse processo de enfrentamento contra essa expansão do plantio do eucalipto, contra cada vez mais multiplicar o lucro das empresas, porque
nós vamos viver aqui por muito tempo. Então, nós temos que estar preocupados com as gerações que vêm também depois de nós. E estar preocupado com as gerações depois de nós, a cidade e o campo precisam se unir nisso, né? Então, eu falo a cidade e o campo, englobando diversos sindicatos, englobando as universidades, que tem muita pesquisa para nos ajudar do ponto de vista também de desenvolver essa matriz tecnológica chamada agroecologia no campo, né? Para que a gente possa fornecer alimento saudável para aquelas que vivem na cidade. Então, a gente tem acompanhado a quantidade de pessoas que têm morrido de câncer ultimamente. Isso não é nada mais, nada menos, gente, pelo alimento que as pessoas comem, sabe? E é justamente pelo mau caso que essas empresas causam. Estou dizendo da Aracruz aqui, mas tem tantas outras que também produzem tantos outros tipos de alimento buscando cada vez mais ter lucro. Então, nós precisamos nos conscientizar. Então, é um apelo que a gente faz para a sociedade brasileira e aqui, em especial, a sociedade capixaba, para que possa nos ajudar a acabar com esse avanço do plantio do eucalipto, com o uso do veneno e agora com essa nova onda de querer plantar eucalipto transgênico. Nós não podemos permitir, porque a gente não sabe qual é o futuro disso. Nós precisamos ter um futuro bom para nossas crianças, para os nossos jovens, para a nossa sociedade. Portanto, a gente não precisa desses experimentos que vai trazer dúvida, que vai trazer mais danos e vai enriquecer cada vez mais as empresas. Então, quero aproveitar para agradecer o espaço e dizer que a nossa luta é todo dia e toda hora. Muito obrigado. Luciana, quer dar uma palavrinha? Eu também só complementar mais um pouquinho, que é assim, eu falo que a luta não é só nossa, das comunidades, dos territórios. A luta é de todos. E se a gente tem pessoas da cidade, que eu falo, gente, não deixa só a gente que é da roça, que é do campo, brigar não, lutar não. Vocês também podem apoiar a gente. Vocês não precisam estar lá junto, estar participando. Mas o que vocês trouxerem para a gente, às vezes tem gente que vem e fala, dá uma palavra, dá um apoio, a gente pergunta, fica em dúvida, a gente tem alguma... eu mesmo gosto muito de perguntar as coisas, eu gosto de tirar minhas dúvidas. Eu chego para as pessoas e falo assim, uma palavra, se eu chegar para você e te perguntar que eu estou com dúvida de alguma coisa, você me falar, me dar uma explicação do que eu devo fazer, como eu devo fazer, já me ajuda bastante. Porque a empresa não está prejudicando só nós não, lá do campo não. Está prejudicando todo mundo. Porque as pessoas veem alimento de fora. Lá, as nossas feiras, a maioria dos feirantes das lojas que vendem mantimentos, que vendem verduras, legumes, frutas, vem buscar aqui na capital, no Ceasa. Eles saem de lá à noite, vêm buscar aqui para poder levar para vender lá na feira, porque não tem lá, eles não tem como produzir. Então as pessoas estão comprando alimento mais caro que vem de fora, que vai de fora para lá, ao invés de apoiar, de dar ajuda, de apoiar as comunidades, porque se nós tiver o apoio da sociedade, a gente vai poder produzir mais alimento, vai poder estar levando para a mesa deles. Tanto eles ajudam a gente, como a gente ajuda eles. E também as comunidades. Eu falo assim que às vezes eu fico olhando brigas de comunidade. É isso que a Suzano quer. Nem só de uma comunidade com a outra. É da própria comunidade, um com o outro, os parentes, familiares, vizinhos. A Suzano vai lá, coloca uma coisa na mente de um, conversa com um, vai com outro, a pessoa não aceita, o outro já aceita, ele compra e ali vai virando uma discórdia e acaba destruindo a família, destruindo o que as pessoas estão tentando construir ali dentro. Aí um se afasta para lá e outro se afasta, e é o que a Suzano quer. E eu sempre falo assim, falo com meus irmãos, com meus parentes, que a gente tem que ser unido. E a gente não ser unido só entre nós, entre si, entre nossa comunidade, entre a família, mas se unir com os outros territórios, com as outras comunidades. Porque se a gente não se unir, a gente não unir um com o outro, a Suzano vai só ganhando força. Então a gente tem que unir para poder lutar contra ela. Porque senão está cada vez mais difícil, viu? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês.
Foi muito bom. Obrigado, nós que agradecemos. Sim, quero agradecer, muito importante esse espaço, né, para a gente estar mostrando, né, uma outra face de um projeto que se diz como um progresso, desenvolvimento, e nós sempre questionamos, né, desenvolvimento para quê, para quem, né, porque a gente vê a miséria que esses projetos trazem, a concentração fundiária, a fome, né, destruição ambiental, né, destruição cultural, né, e sempre usando argumentos, né, como se monocultivos de árvore fossem floresta. Monocultivo de árvore não é floresta, é uma monocultura, né? Eles se dizem agora salvadores, né, da crise climática que eles próprios criaram, porque podem captar carbono suas árvores, mas não dizem que eles cortam e que eles, em muitos lugares, queimam, né, também para siderurgia, ou seja, essa jamais será uma solução, né, para a crise do clima. Então, é muito importante esses espaços que a gente possa estar desconstruindo esses argumentos que eles usam, né, e mostrar o que de fato precisa, né, as experiências que estão em curso, que o MST está fazendo, que as comunidades estão fazendo de retomada dos seus territórios, de plantios, né, da agroecologia, de recuperação das matas e das nascentes, né, de que é disso que o mundo precisa, né, e não de monocultura de eucalipto de grandes corporações, né, que exportem para um consumo avassalador, né, de produtos e mercadorias, tornando tudo mercadoria e uma lógica financeira. Então, muito importante esses momentos de trocas e diálogos e de visibilidade dessas lutas e desses enfrentamentos. Bom, muito obrigado, Daniela Meirelles, Luciana Faustino e Ed Carlos Preto. Essa foi a entrevista do Século, produção e locução de Vitor Taveira, apoio técnico do Tony Braga, do Estúdio 42B. Lembrando que o Século Diário continua, né, acompanhando também essas questões, sempre muito atentamente, né? Então, dizemos aí que você pode seguir nosso canal, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast, e também acompanhar as notícias diárias no seculodiario.com.br, que tem sempre atualização por lá. Então é isso, obrigado a vocês pela presença, pela conversa, muita força aí nas lutas. Até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.